Bondoso Deus, Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua graça e também por esta oportunidade. Nós louvamos o Teu nome porque nós estamos aqui e o nosso objetivo, Senhor, é continuar sendo aperfeiçoado para melhor Te servir, para melhor Te louvar, para melhor Te adorar. Nós queremos Te pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio de uma forma muito especial e conduza cada momento que teremos aqui. Que Teu bom e Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e possa justamente, ó Deus, nos ajudar a compreender as orientações, as instruções, para que na prática, Senhor, possamos então Te exaltar. Permanece conosco, é o que nós Te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Ótimo, muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu campo de estar acomodada é o de canto, né? Aí quando a gente vai para uma parte que é para falar, deixa o pastor Wagner. Ai, gente. Então a gente precisa se preparar de outra forma. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre essa performance e o que é que a gente precisa para a gente se sentir mais aliviado quando a gente está numa área que não é a nossa. Mas quero já começar agradecendo ao pastor pela confiança, não é? por essa oportunidade da gente conversar essa tarde. Ciana, foram muitas conversas, né, Ciana, lá no Insta, mas a gente chegou a uma conclusão. Agradecer a Eurípides. Olha, foi ele que fez aí. Como é que dá o nome a isso? Encarte, é? É o encarte? Hã? Banner digital. Gente, eu tô velha. É chique, né? Eu estou dizendo que ele é entendido das tecnologias. Agradecer também a Jeane, foi ela que fez os slides comigo. Para que as coisas aconteçam, a gente tem uma equipe, sabia disso? E é preciso que a gente esteja com o coração grato. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. E dentro da igreja principalmente, e a gente vai ver isso hoje, a gente precisa estar ligado um no outro, para que haja sucesso e a gente chegue ao objetivo. Tá? Então, um monte de gente esteve junto comigo para que hoje a gente pudesse estar falando sobre isso. Tá? E obrigada a você que saiu da sua casa, não é? Com tantos afazeres e veio aqui. Qualquer coisa, pode levantar a mão, perguntar. Se eu não souber responder, a priori eu respondo para vocês, tá? Mas aí a gente vai conversar. Eu separei, o Eurípides, vamos passando aqui, deixa eu ver, consegui, muito bem. Aí o meu release. Algumas coisas que Deus tem me dado a oportunidade de estudar, tá, gente? Eu tenho sonhos altíssimos. Não sei o que vai ser realizado. Uma coisa eu tenho certeza. Aquilo que for realizado em minha vida é porque é plano do Senhor. Mas a gente não pode sonhar pequeno. A gente não pode se acomodar. Ah, meu Deus, eu não tenho condição, não sei o quê. Não, não, não. Isso é um defeito que não faz parte do povo de Deus. O povo de Deus sonha muito alto. E entrega nas mãos do Senhor. E aí a gente vai galgando, tá? E vai alcançando. E aquilo que é plano dele para a salvação e abençoar outras pessoas, ele vai realizando. E é o que tem acontecido em minha vida, graças a Deus, não é? Muitos desafios. E eu começo com esse verso. Esse verso todos os dias, em todas as coisas que eu vou fazer, eu lembro dele. Aí está na linguagem de hoje, que eu costumo dizer que minha Bíblia é da linguagem de agora. Não é nem de hoje, é de agora. E diz, tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor. Porque você vai prestar contas ao Senhor. E eu sempre penso nisso. Às vezes eu estou em casa com a preguiça. Olha que coisa feia, né? Aí eu vou lavar um prato. Eu digo que eu queria lavar de qualquer jeito. Mas aí eu lembro. Tudo que vier à minha mão para fazer, faça bem feito. E eu faço. Você imagina quando você está na obra do Senhor, que você faz de qualquer jeito. E a gente tem um verso que fala sobre isso, né? Daqueles que fazem de forma relaxada. E a gente precisa ter cuidado sobre isso. Tem uma citação, esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem. Vocês têm esse livro? Bem maravilhoso. Isso aqui é específico para o cantor, tá? Só que
tirei algumas coisas para nós que servimos ao Senhor. A gente não só serve ao Senhor cantando, falando, tirando as ofertas. Tudo que a gente faz na casa do Senhor é um serviço, né? Estamos na obra. E ele fala assim, aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser cobreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz, de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Vocês sabiam que isso aí é um ponto que, às vezes, a gente... Não é assim, não, eu não tenho esse dom. Gente... Tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, não é porque eu tenho o dom. Não diz que Ele pode capacitar? Se eu estiver disponível, Ele pode capacitar. Agora, o que é que eu estou fazendo com isso que Ele está me dando, né? Aí você pode dizer assim, Eloy, tu canta, tal. Não, mas eu tenho problemas. Se eu não conseguir, ou se eu não administrar bem a minha voz, se eu não me abster de coisas que vão me prejudicar, eu vou ser cobrada pelo Senhor. E aí eu não vou ter isso aí que Ellen White fala, de modo que possam falar, né, e cantar de maneira compreensível. Tudo que a gente fala e canta aqui tem um objetivo. E é para as pessoas entenderem. Se vocês que estão me ouvindo não estão me entendendo, não fica chato? A gente começa a ficar incomodado, não é verdade? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que você não entende muito o que a pessoa está falando. Então, é preciso que a gente seja claro naquilo que a gente fala. E eu separei aí alguns pontos para que a gente tenha uma boa performance. Hoje eu vou falar sobre performance. Ontem foi anunciado que eu ia dar umas dicas de técnica vocal, Ciana. Eu estava assistindo. Foi. Vocês ouviram isso? Vocês estavam prestando atenção sobre isso? Ontem? Não? Sim? Não? Gente, pode falar comigo, misericórdia. Não. Mas foi falado que eu ia dar dicas de técnica vocal. E não é esse ano. Isso vai ser a priori, por isso que é o primeiro mini curso. Hoje é sobre a performance, tá? E depois a gente vai ter dicas de técnica vocal. Mas eu vou dar dicas hoje sobre a voz também. Coisas bem básicas, tá certo? Vamos lá. Vamos começar. Esses pontos que eu vou falar, eu não sei se você trouxe caneta. Gente, tudo que eu vou escutar, eu estou com a caneta na mão. Eu digo para os meus alunos, é melhor um pedaço de papel escrito do que uma boa mente. Eu não tenho boa mente. Quando eu saio daqui, eu já tenho outra coisa para fazer. Olha ali, Janete, já anotando. Será que isso é um negócio dos velhos, Janete? Porque eu estou velha, eu sou assim. Olha, eu gosto de papel. Tá aqui, viu, gente? Gosto de pegar, gosto de escrever. Não sou contra a tecnologia, não, mas eu acho que eu não sei lidar muito bem com ela, não. Tudo bem, vamos embora. Primeiro ponto, está preparado para aquilo que vai executar. Você concorda comigo sobre isso? Quando a gente não está preparado, o que é que a gente faz? Vocês imaginam? Isso, desespero, é verdade, né? A gente já fica nervoso, já começa... Porque você está tímido, você não domina o assunto. Então, eu tenho que fazer alguma coisa ali. Então, primeira coisa para uma boa performance, para você chegar aqui à frente, olha, tudo que eu vou falar hoje, estou me referindo à igreja, mas é no seu trabalho, é numa entrevista de emprego, é na escola, apresentando um trabalho. É abrangente, tá? Mas a gente vai se referir mais à igreja. Mas é de forma abrangente. E eu coloquei 3 condições. Primeira delas, planejar. Eu não sei vocês. Eu acordo, obrigada, Senhor, já oro, já sei que vou fazer meu devocional, e ali, meu primeiro planejamento já começa. Aquele planejamento do corriqueiro, já é aqui. Não sei se vocês fazem isso. Mesmo que não tenha nada de especial para o dia, mas na minha mente eu já imagino, então, olha, tenho que a louça, arrumar uma coisa, arrumar outra, tenho algo para estudar, tal. Já penso nisso. Na mente. Só que a gente tem que ver que aquilo que está na nossa mente a gente esquece. Se você for para o centro, vier aqui para o centro, for comprar alguma coisa, você tem que fazer o quê? Anotar. Então, é o nosso segundo ponto. Escrever. Gente, está fora de moda isso aí, eu reconheço. Mas como a gente tem sofrido, porque aquilo que a gente escreve no WhatsApp é tudo restrito, né? Você é só VC.
Obrigada, EOBG. Quando a gente chega num TCC para escrever, ô glória, a escrita formal, a gente começa a sofrer, porque a gente é muito rápido, a gente quer escrever muito rápido, só botar poucas letras e o outro entender. E o pior é que todo mundo entende, não entende? Se você for para o WhatsApp, a linguagem do WhatsApp, todo mundo não entende? Ninguém escreve mais a palavra inteira. Mas isso é um problema, viu? Principalmente para os que têm aí planos, né? Pelo amor de Deus, vamos falar mais disso não, porque eu escrevo tudo. Meu Jesus. Mas glória a Deus. Eu sempre imagino, se eu não escrever, eu não lembro, né? Tem outra condição também para estar preparado. Treinar. Gente, mulher, tu tá fora de moda demais. Quem vai treinar? Eu treino, gente. Vocês não têm noção, às vezes que eu passei esse slide e fui anotando os pontos e treinando. Oh, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por você ter vindo. Só assim, eu treino. Vou apresentar um trabalho na universidade. Eita, eu treino, conto o tempo, para eu ficar confortável. E isso é em toda situação. Porque se a gente faz isso, esse treino, olha, vai fixar. Claro que vai acontecer os imprevistos que acontecem, né? Como hoje, até me atrasei. Olha que coisa feia. Mas desculpa, tá, gente? Uber tá uma tristeza hoje. Mas aí, eu já estava mais segura porque treinei. Graças a Deus, treinei, né? Oi. É verdade. Isso é verdade. Eu amo fazer resumo, gente. Se eu faço o resumo do que eu vou falar, eu me acho. Porque aí eu sei como eu vou me conduzindo. Não é? Isso é bem interessante. Obrigada aí, tá? Outro ponto, ser pontual na fala. Olha o que acontece, que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Quando a gente não é pontual, a gente faz o quê? Fica rodando em círculo. E sabia que a gente tem uma dificuldade tremenda de terminar o assunto? Porque a gente não sabe concluir. Eu estou rodando. Não sei nem... Peraí, como é que eu vou terminar? Eu já vi isso numa oração. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que a pessoa conseguisse terminar de orar. Ela não conseguia, gente. E foi arrodeando, e foi para lá, e foi para cá. Sejamos pontual naquilo que a gente fala. O que foi pedido para mim fazer? Lloyd, vai lá na frente... Anuncie as ofertas. Se eu chegar aqui na frente, pronto, dizer a igreja, eu sou da igreja, tal, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis. A Bíblia é toda inspirada, né? Gênesis 1. Gente, pelo amor de Deus, que arrudeio vai ser esse que eu vou fazer para chegar no adorador que ele precisa estar com o coração aberto para doar. Eu não vou alcançar o objetivo. E vou ficar rodando e vou cansar quem está me ouvindo. Já perceberam isso? Que às vezes a pessoa está falando, você cruza a perna para um lado, cruza para outro, vira tal. Você vai se incomodando porque você não está entendendo o ponto que a pessoa quer chegar. Então, sejamos pontuais. Precisos naquilo que a gente fala. Outro ponto, ter energia corporal. Meu Deus, vou passar a imagem aqui. O que é que passa essa imagem para vocês, hein? Desse bonequinho. Moeu o bichinho. Mas sabia que às vezes acontece isso. Cantemos com todo entusiasmo o hino. Não é verdade? E a gente fica chateado porque a igreja não corresponde. Por que é que vocês estão cantando desse jeito? E a gente diz, né? E chama a atenção da igreja. E olha a posição. A gente não tem energia. Chega sem energia. O nosso olhar está perdido. Então, às vezes, a gente chega todo acabrunhado, se posicionando de um jeito, de outro, assim. Tudo isso, quem está nos assistindo está observando. Pode não entender nada sobre o assunto, mas tem alguma coisa que não está certa. Algo errado não está certo, não é isso que diz aí? Por quê? A gente está sem energia. É preciso que qualquer coisa que você venha fazer tenha energia. Fale com os seus olhos e o seu corpo corresponda àquilo. Eu preciso convencer.
Estou aqui para convencer. Se eu não convencer, aí é outra história. Mas a primeira a ser convencida sou eu, né? Eu estou convencida disso. Então, eu preciso ter energia. Não chega para fazer qualquer coisa aqui na frente. Acabado, não. Uma dica, faz alongamento corporal. Faz o alongamento corporal para não chegar com dor da tensão muscular. Chega já na frente, ó, já andando. Bom dia, né? A voz aí firme, porque a igreja já acorda, já diz um amém. E não, olha, gostaria que vocês agora ficassem em pé, por favor. Não, está tudo errado. Não é que a gente vai ser mal educado, viu, gente? Mas vocês não vão me falar, por favor, com a igreja. Quando eu estou falando, liderando, ministrando, vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor. E aí, em pé, a gente tem o diafragma aqui retinho, a gente pode ter mais ar. É assim que a gente comanda. Se a igreja vai ficar em pé, é outra história, né? Mas eu falei. Eu passei o meu recado. Tá bom? A gente está passando. Ok. Interagir com o público, é isso que eu estou fazendo com vocês. Interagir com o público. Como é que eu faço isso, por favor? Como é que eu interajo com o público? Eu coloquei 2 condições. Tem muitas, viu, gente? Mas eu coloquei 2 condições que, às vezes, eu me confundia e achava que era a mesma coisa. Pois não, irmão. Surgiu aqui uma pergunta. Quando a pessoa que está à frente, sempre acontece isso. Se isso é certo ou errado. Aí ele diz, ele saiu da igreja, né? Aí a igreja vai responder. Aí ele achou que a igreja respondeu com a voz baixa ou não respondeu. Aí vocês não almoçaram, não jantaram. Aí pede para repetir. Aí vai a segunda vez, até a terceira vez. Eu gostaria de saber se isso é certo ou se isso está errado. Irmão, eu vou lhe responder uma coisa. Nem vou dizer que está certo nem errado. Eu acho que é apelativo. O senhor me entendeu? Mas eu não disse. Eu disse que estava errado. Eu disse que é apelativo. Não é verdade? Tem outras formas. Tem outras formas. Tem outras formas. Isso, tem outras formas da gente fazer isso. Se eu chegar com energia, sabendo o que eu vou fazer, liderando, dificilmente não vai haver uma correspondência. Não é? Ok, vamos lá. A primeira condição Lloyd, aí. E outra, tem pessoas, ao meu ver, que adoram a Deus caladinha. Ao meu ver, quem está lá na frente não pode, tipo, querer forçar um louvor. Porque a pessoa pode estar louvando, escutando. Louvando a Deus, escutando. É o seu jeitinho de louvar. Né? Então, a pessoa ali está com energia. A pessoa ali está alcançando essa pessoa que está caladinha também. Está lá louvando. Né? Então, a pessoa que está lá na frente, eu acho que não deve dizer isso que o senhor falou, não. É verdade. Olha, mais uma que concorda com o senhor, viu, irmão? Vocês não me comprometam. Eu acho que é mais a situação de quem está aqui à frente deve estar olhando com os olhos espirituais, viu, gente? Isso é muito sério. Quando a gente está aqui, que a gente está conduzindo o povo de Deus, deduz-se que eu já fui conduzida. Eu estou preparada para conduzir porque eu já fui conduzida. Não é? E já fui conduzida na forma de dizer, de me preparar para aquele momento. Tá? Então, eu olho com os olhos espirituais. A gente sabe quando a igreja está inquieta porque está conversando ou por causa de outra coisa. Né? Aí vai ser outro curso, Viciana, que eu tenho um curso exatamente sobre isso. O que é essa inquietação na igreja e como a gente faz sem apelar. O que a gente faz para a igreja se voltar para a adoração sem apelar. Tá? Porque a gente fica usando uns jargões, né? É mais fácil eu dizer. E não comeram não, né, irmão? Mas tudo bem, vamos embora. Sim, Cláudia quer falar. Misericórdia, mais uma. Vamos embora. Olha só, carisma. Tem 2 coisas que eu vou falar, tá?
Carisma e outra que vocês vão ver aí, que eu achava que era a mesma coisa. Eu fui lá para o conceito. Gente, eu gosto tanto de um conceito. Isso é errado, será? E diz assim, ó, é a qualidade de personalidade que destaca pessoas a exercerem espontaneamente atitudes de líderes. A gente precisa ser carismático? Sim. A Bíblia diz assim que a gente não nasceu para ser o quê? Cauda. Mas o quê? Cabeça é o quê? É líder? É líder? Você é líder na sua casa, meu irmão. Você é líder no seu trabalho, você é líder com os seus alunos, com os seus filhos. Nós somos líderes, nós exercemos influência. Todo momento a gente exerce influência. Alguém nos vê como, não é herói não, diz aí outra palavra. Não, como referência, muito obrigada. Como referência e vai seguir. Então, nós estamos liderando, tá? Uma pessoa carismática, ela sabe fazer isso. A pessoa carismática, ela lidera e ela traz junto com ela. E aí, eu fui para o Google. Eu digo, ainda não me convenci com isso, não. Fui para o Google, porque o Google é o pai dos burros, né? Eu digo, eu não me convenci. Quando eu cheguei lá, dizia assim, a origem etimológica grega da palavra carisma. Tá os dois pastores lá atrás... Nem está me ouvindo. Pastor Eric e pastor Wagner. Eu não sei se eu estou certa com relação a isso. Do que eu vi sobre a palavra carisma no Google, que diz assim, a origem etimológica grega da palavra carisma está em torno do campo de significados de um dom recebido do alto. Já ouviram isso, esse conceito sobre carisma? E lá dizia, mas assim, é uma graça que você recebe do Senhor. E tinha uma referência bíblica, e eu fui. Quando eu cheguei lá, e foi que eu me atrapalhei. Sabe qual era a referência? Lá em Lucas 1, 30, 31. Que diz assim, os pastores já sabem qual é o verso, né? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu digo, vala-me Jesus. Ela recebeu graça diante do Senhor, isso é carisma. Ela ia liderar. Quem ela ia liderar? Ela foi chamada para liderar quem? Para guiar o Filho de Deus. Gente, que coisa linda, eu quero carisma na minha vida. Tem outra coisa também, que eu achava que era a mesma coisa. Carisma e simpatia. Já vai eu saber o que é simpatia. É um sentimento de afinidade. Carisma é a qualidade de personalidade. E simpatia é um sentimento de afinidade que atrai. Atrai. Pode ser compreendido como um estado de humor que visa a aproximação, mesmo que seja entre desconhecidos. Vocês conhecem pessoas assim? Que chegam num ambiente, não conhecem ninguém, daqui a pouco são os melhores amigos de infância. Tem gente assim, coisa mais linda, simpatia, atrai. O povo de Deus tem que ter essa qualidade. Oh, meu Deus. Pois é. Quando a gente chega, pronto, nesse dia eu vou ministrar, eu chego na igreja de cabeça baixa, vou, me sento ali. Tudo bem, eu estou concentrada, mas olha só, gente, o que eu vou falar, os extremos, tá? Aí eu chego aqui na frente e eu quero que a igreja toda corresponda ao que eu estou falando. Gente, a simpatia, cadê meu carisma? Como é que eu comecei? Se eu me dirigi às pessoas, se eu dei boa tarde, se eu sorri, se eu olhei. Não é? E a gente precisa disso, tá? E sobre simpatia, a gente tem um verso em Eclesiastes 8:1, que diz assim, somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feio. Eu digo, é meu. A torna simpática, mesmo que seja feia. Entendeu?
A gente precisa desse olhar. Cristo, imagina o carisma de Cristo, a simpatia dele com as pessoas. Por isso que as multidões o seguiam. Porque ele tinha uma atenção especial em olhar para eles. Eu sei que a correria do dia a dia não nos permite isso, mas à medida do possível que permitir, tem esse olhar. Vai fazer toda a diferença. Vamos a outro ponto. Postura corporal no palco. Palco que eu estou falando, por isso que eu estou abrangendo, tá, gente? Aqui na igreja, em qualquer lugar. Gente, olha, eu fui tão maldosa. Jade que fez, já está aqui para não deixar eu mentir. Fez um meme dessas criaturas. Ô, minha gente. E eu estou usando para não fazer isso. Mas isso foi um momento tão pontual, viu, Jade? Que eles interagem muito bem, né, Jade? Essa música foi um calo na nossa vida. Essa música Laodicea, que foi o tema do programa. A gente sofreu bastante, mas, olha, a gente treinou até a gente conseguir cantar. E deu certo, graças a Deus, né? Mas olha só, vocês olhando para eles dois, vocês acham que essa postura está conveniente a quem está louvando, dirigindo um louvor? Eita, o povo ficou com medo de falar, porque está falando do irmão. Pedi autorização deles. Já pedi, eu fiz com... Mas, menino, não foi não, Jágio? Falei lá no grupo, pedi autorização, disse que eu ia usar. Pode usar, fique à vontade. Graças a Deus, que eu não ia usar se não permitisse, não é? A posição que a gente fica, gente, no corpo, estou descansando numa perna só aqui. Bota a mão no bolso, ombro caído. Gente, pelo amor de Deus, não passo nenhuma confiança. Eu não gero a confiança de liderar, tá? Qualquer coisa, eu vou voltar a repetir, chovendo no molhado. Qualquer coisa que você vier fazer à frente, ou qualquer coisa que você estiver fazendo, e naquele momento é você a pessoa que está conduzindo, você é o líder. Tem que ter postura. Tá? Eu não posso ficar com... Não. Ó, aqui. É verdade. A gente fica assim mesmo. Você... E a gente precisa resolver isso, né, Janete? Porque a gente pulou todas as etapas. Planejamento. Mas tem que ser resolvido. Misericórdia. Aí como você vai conduzir? Porque a igreja está olhando você como referência. Aí se a gente está assim, imagina como a igreja reage. Mas eu vou te dizer uma coisa, Cláudia. Eu não sou super mulher, não. Às vezes eu estou muito exausta, muito cansada. Mas na hora que eu estou na frente, há uma mudança no meu semblante. Entende? Posso estar morrendo de dor. Várias ocasiões eu estava em situações assim. Mas eu sabia que ali, aquele momento, eu não podia dar qualquer coisa. Então, sabe, eu ficava, Deus me ajuda agora, eu preciso. Aqui mesmo na palavra revelada, os meninos sabem, eu estou com reincidência de nódulo, problemas sérios que eu estou enfrentando novamente, não é? Mas, olhando mais para os meninos, né? Porque a igreja, tu está entendendo, não merece, né? Aí... Amém. Estou entendendo. Estou entendendo. São várias coisas, né? A gente é humano. Não é robô que liga um botãozinho e desliga, né?
Obrigada, seu M. Ok. Vamos a outro ponto. Deixa eu ver aqui. Não, eu tenho coisas para mostrar aqui, gente. Olha só. Isso aqui é outra coisa que acontece diante de erros. Reação gestual diante de imprevistos. Coisas que acontecem, microfonia, o colega que errou a letra da música, quem errou a fala, aí você... A igreja nem sabia daquilo. Eu costumo dizer para a coral, para o ministério, não faça caras e bocas, apesar de que o ministério diz assim, tu olha para a gente assim. Mas esse ano eu me policiei, não foi, Jardim? O tempo todo eu olhando para frente da igreja, não olhei de lado, para eles não se sentirem constrangidos, porque eu achava que eu não estava constrangendo. Olhando, mas não era nem para dizer que estava errado. Era o fato de olhar mesmo, mas tudo bem. Eu sempre falo, aquilo que a gente não reage, a igreja pode pensar que é um arranjo. A igreja não está sabendo o que está acontecendo. Aí você olha para a pessoa. Pronto, todo mundo viu que foi um erro. Então, muito cuidado nesse gesto. A gente precisa se controlar mais, tá bom? Outra coisa também, essas conversas que acontecem, a gente lá na frente. Tá vendo? Para assistir os outros. No dia que ela tiver, tu vai ver. Está um grupo lá cantando e conversando com o outro lá na frente. Faça isso não. Faça não. Faça não. Passa para a igreja uma falta de reverência tão grande. Não é? Por isso que quando a gente sobe, a gente precisa saber exatamente o que vai fazer. As músicas. E eu coloco lá no grupo. A gente vai cantar tal, tal e tal agora. Pronto. Às vezes acontece imprevisto, que a Alessandra faz, vamos mudar a música para tal música. Aí eu, olha, fazendo o que não é para fazer. Entendi. Isso, é verdade. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. A gente está falando dos problemas que a gente está passando, tá? Aqui ninguém está constrangendo ninguém. Por favor, em nome de Jesus. A gente não está falando aqui de defeitos. A gente está querendo melhorar. Porque a gente tem que oferecer com excelência ao Senhor. E a gente só oferece com excelência assim mesmo. Conversando, ajeitando, vamos mudar, vamos tirar isso aqui. É assim mesmo, tá? Ninguém aqui está criticando isso ou aquilo outro. Somos humanos e todos erramos. Oi, isso. Vamos a outro ponto, vamos correr, senão não dá tempo. Ser natural, expressar-se bem. Gente, o que é isso, ser natural? Vamos lá, eu classifiquei. Olha para isso. Coloquei um palhaço. Às vezes a gente apela. Precisa não, viu? Para chamar a atenção, não precisa apelar. Olha o que eu coloquei aí sobre o ser natural. Passe, minha filha. Falar com boa intensidade e velocidade. Eu vou falar sobre isso no outro slide. Acho que daqui a 2 slides. Trabalhar a pronúncia de suas palavras, articulação e dicção. Que venha ser articulação, pronúncia. As pessoas têm que entender o que eu estou falando, tá? Então, é como eu estou pronunciando isso. E dicção, a alma que eu estou colocando nessa palavra. Se eu convenço. Ou se eu digo para a pessoa, foi maravilhoso o que eu fiz ontem. Gente, você precisa ir lá na La Suíça comer o pastel de queijo do reino. Vai convencer quem, gente? Mas se eu chegar, gente, delicioso aquele pastel de queijo do reino. Olha a propaganda. Vou cobrar. Vai convencer, porque você coloca emoção naquilo que você está falando. Então, por favor, quando forem falar nessa expressão, nesse ser natural, tem que colocar a dicção, a articulação, treina. Por isso que tem que treinar, né? Comecei com isso já hoje. Preste atenção na sua linguagem corporal. Não fica só parado no canto, mas tenha o apoio nas 2 pernas para você, pelo menos, se movimentar. Tá bom? E nem fique correndo também de um lado para o outro. A gente vai falar sobre isso também. Expressar-se bem. Coloquei algumas coisas aqui. Organizar as ideias. A gente já viu que é no planejamento. Cuidar do tom da voz e gesticulação. Cuidado com muitos gestos. Eu já assisti uma vez uma palestra que o homem puxava tanto as mãos que eu não consegui mais assistir mais nada. Era só vendo isso aqui. Acho que o nervoso, né?
esses gestos que a gente faz. E acaba que cria um meme, né? Se já estiver, ele faz um meme da gente, viu? Não fique parado, mas também não faça movimentos assim. Porque senão a plateia, né, acaba ficando tonta. Falar a mesma linguagem do seu público. Qual é o público que você está se referindo? Fale a linguagem dele. Não use termos que você não tenha tempo de explicar. Se você for explicar, ótimo, tudo bem. Se não for, não use esses termos. Fale a linguagem do público para você ser pontual na fala. E demonstre credibilidade. Essa é a parte mais difícil. É se as pessoas acreditam no que eu falo. Porque quem me conhece sabe que o que eu estou falando, se eu vivo, é difícil essa parte, né? Mas vestir-se de acordo com o ambiente. Esse vai ser o último slide, para depois a gente voltar para a segunda parte. É polêmico e não é. Eu acho muito simples isso aí. Tem ambiente de igreja, ambiente de trabalho, de escola. Eu cresci com a minha mãe dizendo, essa é roupa de igreja e essa é roupa de sair. Até hoje, minha gente. O Suemi até balançou a cabeça. É verdade, é assim. Eu tenho roupa de igreja e roupa de sair para outro canto. Não sei se isso é muito cafona. Também, me deu, estou vendo que tem um bando aqui que é a mesma coisa. Não vem de qualquer jeito, em nome de Jesus, aqui para frente. Tudo bem, se for a que você tem, glória a Deus, está tudo bem. Mas a gente sabe que às vezes não é, a pessoa tem mais do que aquilo, mas pega o que tiver na frente e vem embora. E vai aqui. A gente está olhando, gente. Todo mundo que está sentado está olhando. A gente tem que oferecer o melhor para o Senhor. E vestir-se bem, com modéstia, é o melhor para o Senhor. E tem um texto que fala sobre isso, né? O texto de Ellen White. Cuidar de sua aparência pessoal, refletindo o padrão de modéstia e decência apresentado pela Bíblia. A gente precisa ter cuidado com relação a isso. Eu costumo dizer assim, é escândalo. Depende. Por exemplo, o meu biotipo. Tem as pernas finas, eu estou com uma saia acima do joelho aqui, né? Você pode estar olhando e dizer, não está escandaloso, não. Mas se for uma pessoa que tem as pernas, né? Pernão, colocar uma roupa assim, já vai chamar a atenção. Então, você precisa prestar atenção numa coisa. Olhe-se no espelho e diga, vai chamar a atenção mais para mim ou para o que eu vou falar? Tem ocasiões que vai chamar a atenção para os dois, e você quer aquilo mesmo. Você está numa entrevista de emprego, eles vão olhar tudo. Não vai de qualquer jeito para a entrevista, não. Porque a forma de se vestir mostra quem você é. Tá? Então, nesse momento. Mas se eu estou aqui tendo a modéstia, tranquilo. Não tem padrão, não vou falar que é isso, aquilo, aquilo outro. E serve para homem e mulher, viu? Porque os homens chegam aqui na frente também, uma beleza, né? Justo, não é só a mulher, não. Antigamente era só um problema feminino. Hoje em dia, não, querida. Peitoral lá, camisa arrochada. E você olha assim e você diz, Jesus. Então, modéstia. Ter cuidado com isso quando a gente está aqui à frente. Só ter cuidado, tá? Pedir ao Senhor e aí dá certo, com certeza. Eu vou parar aqui agora e eu quero convidar o querido pastor Eric. Ele vai ter uma partezinha aqui para a gente dar uma relaxada. Deus te use poderosamente. Necessário foi só um toque para a cura receber, e mesmo em meio à multidão parecia ser o fim, mas ela não desistiu. Ao conseguir tocar o mestre, finalmente então curada foi. E o mestre perguntava, quem me tocou? Quem me tocou?
necessário foi só um toque para a cura receber. E mesmo em meio à multidão, parecia ser o fim, mas ela não desistiu. E ao conseguir tocar o mestre, finalmente então curada foi. E o mestre perguntava: quem me tocou? Quem me tocou? Eu senti sair de mim virtude. Quem me tocou? Esse foi um toque especial. Quem me tocou? Vai em paz, que a tua fé te salvou. Quem me tocou? Eu senti sair de mim virtude. Quem me tocou? Esse foi um toque especial. Quem me tocou? Vai em paz, tua fé te curou. Eu senti sair de mim virtude. Quem me tocou? Esse foi um toque especial. Quem me tocou? Vai em paz, que a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Amém. Gente, eu tinha combinado uma coisa com o pastor Eric. Não vou fazer isso não. Olha só, quando ele entrou, a primeira coisa que ele perguntou: vou falar alguma coisa? Preciso falar alguma coisa? Não, só cante. Ele não precisava ministrar. Ele perguntou para mim, eu disse: não, só cante, tá? É outra coisa, é um adendo que acontece muitas vezes nos nossos cultos. O pastor terminou de fazer o apelo, não estou fazendo apelo, estou citando como um exemplo, tá, do que ele perguntou. Chamou a pessoa que vai cantar, não precisa você falar nada, entra e canta. Quem está no comando é o pastor, ele que está fazendo o apelo ou a pessoa que está pregando. Ok, gente? Ser pontual, a gente já viu isso, né? Ser pontual. É o momento de fazer o quê? Isso, faça. Tá? Cada um faz a sua parte. Uma bênção, eu disse que ia analisar um pouco do que ele fez. Movimentos, eu já tinha até falado sobre isso, viu, pastor, aqui. De estar cantando, de interagir, de olhar, de não estar o tempo inteiro com o olho fechado, né? De começar e terminar a música com o olho fechado. Gente, me dá uma agonia tão grande, dá vontade de dizer assim: abre o olho, filho de Deus. Para eu olhar se a reação desse olho está igual que está cantando, tá? Bênção, isso aqui, experiência, né? Mas isso é interagir, isso é levar a mensagem ao público e alcançar o coração. Quem me tocou? Me tocou. Tocou você? Bênção. Deus continue te usando. Vamos seguir, que a gente tem... Usar corretamente a voz. A gente vai falar um pouco, tá, sobre intensidade e velocidade. São duas coisas distintas e que a gente precisa aprender um pouquinho para usar corretamente a voz.
A intensidade, vamos lá, deixa essa menina, sim, isso aí. A intensidade, ela se relaciona com a energia que a gente emprega. Intensidade, não é como essa pessoa fala alto, não é alto, fala forte. Intensidade tem a ver com forte e fraco. É a energia que eu emprego. Se eu estou num ambiente grande, eu falo mais forte. Se eu estou num ambiente menor, por que é que eu tenho que estar falando tão forte, tão intenso? Eu vou incomodar. Então, você vai usar, né, de coerência para essa energia que você vai empregar. Quando você estiver num ambiente falando, tá? Estou numa sala de aula, eu fico falando baixinho, tu acredita? E os meninos... E eu falando baixo, eu digo, minha gente, aprenda a falar baixo. Eu digo para eles, né? Para a gente poder se ouvir. Agora, às vezes, a gente está falando, ou ministrando, ou fazendo alguma coisa, e tem pessoas na plateia conversando. Sabe qual é a estratégia? Começa a falar baixinho. Não tenta falar mais alto para cobrir, não. Fala mais baixo. Emprega menos energia. Porque daí, quem está conversando lá, vai ser ouvido. Então, quem tem que se calar? É quem está falando aqui à frente ou quem está lá? A gente não pode competir, tá? Se eu estou aqui, eu não posso competir com a conversa que está lá. A gente espera silenciar. Tem uma estratégia maravilhosa que Jeane usa. Quando ela chega, ela já olha para mim assim, que ela vê que a igreja... Vamos orar. E eu faço isso na sala de aula. Gente, a gente ora em cada momento na sala de aula. Quando eu vejo que eu não estou dando conta, eu digo, Jesus, vem cá, vamos orar. Como resolve? Coloca um louvor. Aí tem uma aluna do 5º ano que ela faz, tia, você colocou esse louvor para acalmar a gente, né? E a gente se calar. Eu digo, a menina já sabe a minha estratégia. Descobriu. E é verdade. Se você for competir, não vai dar certo, porque você se desgasta, coloca uma intensidade desnecessária no momento, tá? E acaba que as pessoas não ouvem, porque ficam a Babilônia, né? Todo mundo falando de uma vez, quer dizer, Babilônia não, Torre de Babel, né? Acho que eu usei o termo errado, sei lá. Sei não, esquece essa parte que eu falei aí. Mas tudo bem, intensidade a gente já aprendeu que é a energia que a gente emprega, tá bom? Tem outra coisa, a velocidade que eu falo. Às vezes eu posso falar de uma forma tão lenta, mas tão lenta, que se eu falar 2 horas desse jeito, vai ter a galera dormindo, inquieta, não é verdade? Não tem um padrão de velocidade. Mas uma coisa é certa, nesse mundo frenético que a gente vive, corrido, que tudo é imediatista, é melhor falar mais rápido do que mais lento. A gente vai obter mais sucesso falando mais rápido. Articula bem, emprega a energia, dicção e fala um pouquinho mais rápido. Para que haja uma correspondência, tá? Velocidade na música, a gente está junto ali com o ritmo. A gente diz qual é o ritmo da música. A gente não diz qual é a velocidade da música, a gente diz qual é o ritmo. E a gente acha esse ritmo no compasso. Quem tem inário de música sabe disso. Lá tem o compasso, né? Os compassos 4x4, 3x4, 2x4, que são os compassos simples. E dentro desse compasso tem a unidade de tempo. Olha só. Acho que vocês estão entendendo. Tem a unidade de tempo, que é a figura que vai comandar. E, às vezes, o compositor coloca essa unidade de tempo lá em cima como uma referência de um número. Quando a gente vê que aquele número passa de 100... O hino é bem rápido, não é, Ellen? Jage, aqui os que têm o inário, Janete, Davi, os que têm inário de música que sabem disso. Então, pelo amor de Deus, não puxa um hino que está lá, unidade de tempo, marcando mais de 100, você me puxa com 42. Mata o hino, mata a igreja e eu nem sei se consigo louvar. Eu fico muito agoniada com isso. Eu sou meio aperreada do juízo. Eu já reconheci isso. Oi.
começou já morto. A igreja não estava conseguindo acompanhar, como você mesma disse. A gente é o reflexo, né, para as pessoas que estão nos vendo. Então, realmente, foi uma batalha. Disse, não, gente, por favor, vamos parar, vamos começar novamente. Aí foi que a igreja acompanhou a gente. Mas, se não tivesse feito isso, a igreja, primeira coisa, perde o interesse. Né? Perde o interesse. Não há uma adoração. A pessoa perde a questão da adoração, porque acredita que tudo tem que ser feito com excelência. Então, se o hino E outra coisa, corresponder, né? A letra que você está cantando é um hino de exaltação. Nunca vai ter um hino de exaltação lento se acabando. Vai ser sempre algo mais, né? Se o próprio hino para você pede mostrar cantar aquela com alegria. Então tem que corresponder com aquele que está, né? É verdade. E como é que a gente pode resolver isso? Vem com antecedência esses hinos que vão ser cantados, dá uma olhadinha como é o ritmo dessa música, para você que está conduzindo a igreja, né, levar, tá, de uma forma mais para frente, né, para a igreja também cantar junto. Porque a tendência nossa, gente, a gente começa num ritmo e a gente vai diminuindo o ritmo. Tá? E Renato que toca e sabe disso. É ou não é quem está cantando? É impressionante como a gente vai dando um delay, a gente vai ficando no delay. Quem termina no outro compasso, então acho que, não sei não que é isso que acontece. E os meninos ficam assim, com os olhos desse tamanho que estão tocando, olhando sem entender o que vem a ser aquilo, daquele povo que está cantando. Então, é preferível que a gente comece mais rápido, já que vai acontecer esse delay, começa mais rápido para... Não é verdade? Renato agradece, viu, gente? Eu estou sendo o porta-voz dele. Renato agradece, quem for aí cantar, por favor, tá? Comece, para você mesmo não se cansar. Tem hino que é puxado, tanta letra, e você não aguenta segurar aquela nota toda, porque está tão lento, tão arrastado. Misericórdia, né, irmãos? Vamos mudar aí esse negócio. Outra coisa, nessa fala lenta, voltando para essa velocidade na fala lenta, a gente tem algo que a gente pode meio que maquiar, tá? Porque vai de acordo com a personalidade também, né, gente? Eu já falo mais rápido, mas tem gente que, por natureza, já tem essa calma de falar mais lento. Para que eu resolva e a gente fique num padrão ali, mais ou menos, nem eu posso correr demais falando para vocês como se eu fosse uma locutora, né? Ali estou narrando o jogo, que eu preciso falar assim, Renato passa para Lucas, Lucas passa para Jorge, e assim. Só que quem está nesse contexto de uma narração dessa, não está inquieto, está tranquilo. Mas, se a gente tiver em outro contexto e alguém falar assim, vai ser uma agonia, né? A gente tem uma coisa chamada pausa. A gente pode pausar. Essas pausas, a gente para um pouquinho, a igreja reflete no que a gente está falando, mas são pausas curtas, viu? Não é pausa de misericórdia. Pausas curtas, para quem fala muito rápido. Faz aquela pausa. Não é porque você se perdeu e não sabe o que vai falar depois. Mas é para dar aquele tempo de respirar você e todos, né? E aí você continua. Para os que falam lento, em nome de Jesus, não faça pausa. Olha, constante. Não faz pausa não, senão a igreja vai dormir. Só faz pausa aqueles que falam bem rápido, para poder descansar também e a igreja descansar. Pausa é outra estratégia para você não estar... E às vezes a gente não faz isso, a gente se perde. Na hora que fizer isso, não diga A, nem E, nem I. Pause. Faz que está chorando. É emoção, porque aí todo mundo vai junto com você. Pelo amor de Deus, não fica... Porque aí todo mundo diz, misericórdia. É bom também que comece a intercessão na igreja de oração, né? Ajuda que vem aí a palavra, né? Mas dá certo. Não há padrão, viu? Não vou dizer aqui velocidade de fala, porque tem. Os autores falam sobre velocidade de fala, mas eu não vou falar. Só se perceba. A forma que você fala, as pessoas compreendem, você se comunica, a correspondência do público com você, massa, está ótimo. Alcançou o objetivo. Agora, se você perceber inquietação, mude. Se você está falando muito lento, vai mais para frente. Deixa eu só chegar aí. Ô, gente, cadê o microfone do bichinho? O verdinho. Agora sim, certo. Boa tarde, quase boa noite.
Falando sobre fala, eu lembro no ensaio do Proclamar de Junho, Misericórdia. da época de Ricácio. Vou até pausar para explicar para vocês. Foi falando sobre voz e fala. Quando eu ensaiava com ele, meu filho, bota intensidade na palavra. Fala também, não fale também, não. Casa, próximo. Ele falava assim para mim. E eu aprendi isso. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, não sei se é dicção. Você que é da parte técnica, sabe o que eu estou tentando passar. Mas o ouvinte entende melhor quando você fala, articular. Entendeu? Você respondeu. Articulação. A gente tem que articular para as pessoas entenderem, senão não entende. Se alguém falar um texto e uma palavra ficar perdida no meio, você fica procurando. Meu Deus, o que foi que ela falou? Quando você terminar de entender aquela palavra, ele já está na frente, aí já se perdeu. Só assim em aula, viu? Ixi. Eita, olha... Glória, eu falo isso muito, né? Tá ouvindo, tá ligado? E eu aprendi, ele veio resgatar de lá, eu já aprendi de lá, né, Renato? Já aprendi de lá, porque Ricácio era, ali era líder, viu? Ele chegava a olhar nos olhos da gente, faça não. E eu aprendi, já sabe, ele está rindo, ele sabe, mas já aprendeu, sofreu um pouco, né, Jagem? Mas foi um empurrão e a gente aqui sabe disso. Então, se quem está conduzindo não tiver essa palavra, aí você acaba ficando molinho, entendeu? E na palavra, na intensidade, molinho não existe, não. Assim, naquelas aulas do curso de técnica vocal, foi bem importante assim, para a gente, foi muito importante, porque assim, eu odiava minha fala em áudio no WhatsApp. Mas, assim, eu comecei a praticar o que eu aprendi nas aulas de técnica vocal, de colocar a letra, o som certo em cada letra. E aí, eu já não tinha mais aquela aversão, aquele ranço com os áudios que eu gravava no WhatsApp. E eu comecei até a me apaixonar pela minha voz. Muito bem. É porque, assim, é questão realmente de dicção, de colocar, de soletrar as letras certas, a pronúncia certa, você... É tudo uma questão de técnica. Colocar emoção, né, no que está falando. É verdade, muito bem. Muito obrigada, Eloide. Minha filha, estamos aqui para isso, para aprender juntas, né? Vamos a 2 exercícios específicos e fantásticos para isso. E todo mundo sabe fazer. Quem tiver problema de fazer um, faz o outro. A gente tem 2 exercícios para aquecer as pregas vocais. Gente, prega vocal é músculo. Se elas não forem exercitadas, elas vão encolher. Encolheu, acabou essa voz, viu, gente? Acabou a voz. Então, tem que exercitar. Quando? Uma vez por mês? Olha aí. Para quem vai uma vez por mês na academia, consegue definir, Janete? Não consegue. Então, são todos os dias que se trabalha essa musculatura aí. Qual exercício que eu posso fazer? Crrr. Todo mundo sabe fazer isso? Crrr. 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 E você vai subindo, cantarola uma música que você gosta com crrr. Não consigo fazer isso. Pode ser que o seu freno seja curto, né? Esse negocinho aqui, ó. Esse corinho que liga aqui, a língua embaixo. Pode ser que seja curto. Aí você consegue com prrr, cantarola assim. E está aquecendo. E a gente está trabalhando a voz. Aquilo que a gente faz na técnica vocal é para a gente ter saúde vocal e uma voz sempre limpa, voz compreensiva. Às vezes a gente está com a voz tão rugosa, tão cansada, porque não temos condicionamento vocal. A gente não está preparado para a demanda. Fala da aula, tal, e não tem um condicionamento. Precisamos ter condicionamento. Esses 2 exercícios já ajudam, ok? Façam, acordou, está lá, fazendo. Não faz no meio da rua nem dentro de um ônibus, não, senão vão pensar que você é doido. Eloide, lembra que algum tempo atrás eu estava até me queixando porque eu estava ficando sem voz e rouco com constância? Eu lido com 18 turmas durante a semana. 18 turmas, tempo integral.
eu comecei a fazer os exercícios quando eu chego na escola. Aí nesse dia eu esqueci de fechar a porta, eu estava lá. Aí entraram os alunos. Eita, o professor está ficando doido. É. Aí eu disse, não, gente, aí eu expliquei, não, isso aqui é uma forma de aquecer, porque eu falo durante o dia com vocês, eu começo a cansar, então isso é uma forma para que eu canse menos, é uma técnica para aquecimento. Ah, professor, então por isso que o senhor fica fazendo o tempo todo, eu pensei que o senhor estava ficando doido. Vou fazer também, aí já segue. Olha, o professor disse que para aquecer a nossa voz, a gente precisa fazer isso. Eu uso muito o LaxVox lá na escola. Eu já até te mostrei, né? Que é o tubinho, eu fico fazendo exercício o tempo todo. Então, eles chegam na sala, eu estou fazendo, aí ele diz, está trabalhando a voz, né, professora? Eles já sabem, porque eu fico o tempo todo condicionando para a demanda que eu tenho. Tá? Eu quero cuidar da minha voz, né? Deus pede isso, né? A gente tem que ser um bom mordomo. Com fono, na fonoterapia. Mas você pode comprar pelo site, LaxVox. É baratinho. Aí você faz... o frete fica meio carinho. Não sei se tem por aqui. Eu não encontrei em farmácia por aqui. O LaxVox. LaxVox. É um tubo, ele é como um canudo, só que ele é mais grosso e ele é de uma borracha. Você coloca metade de uma garrafa de água e você começa o exercício passando 2 dedos só da água e vai descendo até chegar embaixo e você fazendo essa vibração. Subindo e descendo, porque prepara. A minha vendeu, não sei. Se perguntando assim, se vende. Não sei te informar. Mas a gente pode chegar a uma conclusão sobre isso, né? Gente, vamos terminando, porque tem outra pessoa que vai participar. Vamos para o próximo ponto. Não, já passei isso aí. Como foi isso aí? Ô, minha gente. Eurípides, me ajuda, em nome de Jesus. Pronto. Integração com todos os envolvidos. A gente está chegando no ponto do que já foi falado aqui. Janete e Cláudia falou. Eu preciso saber o que vai acontecer, quem vai fazer, e estar integrada com as pessoas. Olha, depois que a Eloide terminar aquela fala, eu mandei para os meninos o programa, os horários. Eu acho que eu não estou atrasada. Está faltando 3 minutos para me entregar. Os horários. Depois disso, você entra tal. Tudo certinho. Você precisa estar integrado nisso aí, no que vai acontecer. Porque se eu não souber, eu vou entrar depois de quem? Não sei. Misericórdia. Você fica sem saber o que fazer. E isso gera um desconforto, gera nervosismo, né? A gente precisa disso aqui na igreja, gente. Cerimonialista. Entendesse, Eurípides e pastor Wagner? Precisamos, em todos os cultos, ter um cerimonialista. Ele precisa conduzir o culto. Ele precisa dizer quem vai. Agora, quem vai? Você tem 5 minutos para falar. Você vai pegar esse microfone. Você vai subir por aqui. Condução do que vai fazer. Isso gera um conforto. E isso traz para a igreja o espírito de reverência. Quando não acontece isso, às vezes eu estou em casa assistindo, acompanhando o culto, que eu vejo os buracos, eu já sei que a igreja começa a se inquietar. Porque o crescimento aqui, olha, começa o culto, a gente começa no crescimento espiritual. Para chegar no culto, a gente está lá em cima, receber a palavra, entender, entrar no nosso coração e a gente sai aqui pronto para colocar em prática. Qualquer coisa nesse inteirinho que se quebrar, vai ter que começar do zero de novo esse crescimento espiritual, para as pessoas estarem preparadas para receber a palavra. Então, eu preciso ter cuidado. Precisamos de um cerimonialista? Sim. Aí você não vai ter mais problema. Ninguém vai precisar estar cochichando perto de você. O cerimonialista é o único que fala. Então, ele chega e diz, agora é você. Pega o microfone com fio. Você tem 5 minutos para falar. E você vai falar sobre a oferta. Você vai cantar. Pronto. Não é? E a gente sobe seguro. Não acontece isso, gente?
Precisamos do script, irmãos, o programa, né? Ou no grupo do WhatsApp, já que estamos tecnologicamente avançadíssimos, a gente já manda no WhatsApp. Qual é o seu momento e depois de qual fala. Eu costumo perguntar ao pastor, depois de qual fala eu entro para cantar? Não, mas eu não falei com o senhor, não, Gerardo. Qual fala? Depois de qual fala, de qual frase eu entro? Porque a gente não precisa esperar, gente, para o pastor. Olha, está lá, fazendo o apelo, eu estou sentada. Agora eu vou convidar a Elode para vir cantar. Não, é muita cerimônia isso. Eu não já sei que vou cantar no apelo? Na frase que ele falou, eu já vou me dirigindo. Não. Né? Discretamente, já estou com o microfone em mãos, chego lá, já me posiciono. Terminou, eu faço a minha parte. Didática. Se o microfone falhar, a gente vai ter essa fala agora com Eurípides. Tá? Pode acontecer, óbvio, né? Mas, olha, se eu estou calma ali já, na posição, eu não sei se vocês perceberam o ministério. A gente entrava, ninguém precisava chamar a gente. O pastor falando. É tanto que a gente nem combinou com o pastor, como é aquele, o novinho que pregou no sábado? Como é o nome dele, gente? O Diego. Na hora que a gente entrou, ele já sabia que era a música do apelo, ele já veio, terminou o apelo aqui. E a gente cantou. Outra coisa, quando você for entrar, pelo amor de Deus, não passa na frente de quem está falando, não. Se você está desse lado, em nome de Jesus, vá lá por trás e venha. Não vem aqui na frente, não. Gente, isso é tão feio. E sai nas câmeras, fica gravado. Gente, fica gravado. Tudo eterno. E as pessoas que forem assistir depois, o que elas vão pensar dessa igreja? A gente precisa ter cuidado. Oferecer com excelência. A gente pode fazer isso? Pode. É só perceber os detalhes e se atentar para eles. E pronto. Acredito que seja o último ponto, e você vai dizer, preparação espiritual é o último ponto proposital. Se tudo isso que foi falado anteriormente não tiver isso aqui, é só técnica. Não há mudança. Não há mudança de vida. E o nosso propósito, como igreja e como servos do Senhor, é alcançar corações, é mexer. Se aquilo que eu faço, eu canto, eu falo, eu não mexo com ninguém, está tudo errado. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso incomodar. A gente precisa ser incomodado todos os dias, gente, para melhorar. Porque para o lugar para onde a gente vai, a gente só entra lá se parecer com o dono de lá. E não é fácil ter o caráter de Cristo, se parecer com Ele. É uma mudança diária. Então, é uma decisão que você toma na hora que você acorda. Louvado seja Deus, tive o privilégio de acordar. Já começa as suas decisões para se parecer com Cristo ou não. A gente peca, há erros, mas a gente está com o foco no céu. Aqui é outra citação desse livro. E aqui tem 12, eu acho que é 12 pontos assim para o bom músico. Mas também a gente pode usar para todo aquele que serve ao Senhor na casa dele. Deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, baseado na prática regular de oração e da leitura da Bíblia, para a gente não falar besteira. Se a gente estiver baseado na palavra, tudo que a gente falar aqui vai vir do Senhor, porque a gente está cheio da palavra, né? O ditado popular não diz que a gente fala daquilo que está cheio o coração? Então, se eu estiver cheio com a palavra do Senhor, eu vou aí falar do que está na palavra. Tá ok? Então, a gente vai terminando aqui. E agora eu gostaria de chamar Eurípides. Ele vai para essa parte para a gente finalizar.